quinta aula. Nessa aula a gente vai falar sobre valor esperado. A gente falou um pouco sobre o valor esperado na aula passada, mas a gente não falou formalmente, não viu o que significa. Bom, a gente viu em alguns casos, mas enfim, hoje a gente vai ver com mais detalhe. A gente vai falar sobre variância, sobre desvio padrão e sobre coeficiente de variação, que são medidas de variabilidade. E a gente vai falar sobre função de distribuição acumulada. E a gente falou mais ou menos na última aula, mas a gente vai falar com mais calma agora, tá? Então vamos lá. O valor esperado. O que é o valor esperado? O valor esperado é uma quantidade que está definida para uma variável aleatória x qualquer. Como no caso a gente só está estudando variável discreta por agora, então eu vou tratar do caso em que x é discreto, tá bom? Então, o valor esperado de uma variável aleatória x discreta é definido como E de x, então isso aqui quer dizer valor esperado de x, ou então esperança de x, ou então média de x, tá? Então tem esses três nomes. Ou é esperança, ou então média, tá? Então tem valor esperado, esperança ou média. Como que eu defino esse cara? Eu defino como somatório de todos os valores xzinhos possíveis da variável aleatória, é isso que essa parte aqui me diz. Então aqui aparecem os xzinhos, né, multiplicados pela probabilidade de que x seja igual a xzinho. E aí lembrando que essa parte é a função de probabilidade da variável aleatória x, eu tenho finalmente o somatório de xzinho vezes p de x avaliado no ponto xzinho. Tá? Mas que monstruosidade é essa? Né? O que esse negócio significa, essa expressão? Bom, essa expressão ela é uma medida de centralidade e ela é definida como sendo uma média dos valores que a variável pode assumir, que são os valores x e ômega x, né, que estão aqui, ponderada pelas probabilidades de cada valor. E então, os pesos são os px de x, que estão aqui, tá? Então, aí beleza, uma vez olhando isso, você consegue entender, agora tá fazendo sentido, porque eu estou pegando todos os valores de x e calculando uma média ponderada entre eles. Aí você pode me perguntar, né, mas, professor, mas como assim média ponderada? Por que uma média ponderada? Eu não estou dividindo por nada, né? Lembra, se você for calcular uma média ponderada, vamos supor que eu tenho a nota da P1 com peso 1 e a nota da P2 com peso 3, sei lá, um esquema louco aí. E for calcular a média ponderada, eu tenho que dividir pela soma dos pesos, que é 4. É assim que calcula uma média ponderada. Aí você olha para cá e vai falar, professor, mas então não é uma média ponderada, não estou dividindo por nada, né? Bom, a questão é que implicitamente eu estou dividindo, né? Eu estou dividindo por 1, que é o somatório dos px de x. Porque esse somatório aqui dá 1. Né? Então, eu não preciso escrever na fórmula, tá? Então, é por isso que, de repente, às vezes o aluno olha e fala assim, pô, mas não é uma média que eu não estou dividindo, mas na verdade eu estou. Estou dividindo por 1, e 1 é justamente a soma dos pesos, né? Porque ela é ponderada pelas probabilidades e a soma dos pesos é 1, tá? Então, sim, isso é uma média ponderada. Então, vamos ver um exemplo, tá? Para a gente fixar as ideias. Então, vamos lá. O exemplo 1 é um exemplo otorrinolaringologia. Ele vem daquele livro que eu coloquei para vocês no Classroom. Não sei se vocês viram, mas eu recomendo se vocês darem uma olhada lá na página. Tem uma postagem, algumas pessoas me pediram muito o livro, né, do pagão, mas eu não estou conseguindo escanear, eu não estou conseguindo enviar por e-mail porque o livro é muito pesado e a minha internet é muito lenta. Eu não consigo, eu ainda não sei ter internet no meu apartamento. Então, assim, eu só consigo usar 3G, essas coisas. Eu não consigo colocar o PDF para poder enviar para vocês pelo Drive. Então, está sendo difícil. Aí, o que eu vou fazer? Eu recomendei, né, vocês, que quem não tenha conseguido acesso ao livro,
pode olhar também como uma referência, essa referência daqui, que ela está disponível no sistema de bibliotecas do FRJ. Tá? Então, é bem interessante esse sistema. Depois vocês entram lá, que tem vários livros de ecologia, genética, tem de tudo que é área. Né? E esse livro aqui me pareceu muito bom, assim, olhando à primeira vista. Então, peguei alguns exemplos de lá e esse é um deles. Então, vamos lá. O que o exemplo fala? Ele diz assim, considere a variável aleatória x, que representa o número de episódios de otite média nos primeiros 2 dias de vida de uma criança. Tá? E aí suponha que essa variável aleatória tem uma função massa de probabilidade ou função de probabilidade, tá? Às vezes as pessoas omitem esse massa aqui, tal como consta na tabela abaixo. Então vamos lá. A tabela diz o seguinte, ele dá vários valores de Rzinho, então Rzinho igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele diz para cada valor de Rzinho qual é a probabilidade que x seja Rzinho, ou seja, qual é a probabilidade de uma criança ter 0 episódios de otite ao longo dos primeiros 2 anos de vida. É esse valor aqui. Qual é a probabilidade dela ter um caso de otite nos 2 primeiros anos de vida? 0,264, e assim sucessivamente. E a pergunta é, qual é o número esperado de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida? Então, ele está perguntando quem é o valor esperado de x. Tá? Bom, eu tinha definido para vocês da seguinte forma. Aí eu só vou copiar o que estava lá, tá? Só que eu já tenho a definição de cabeça, então já vai entrar aqui direto. Tá? Então, de novo, é uma média dos valores da variável aleatória ponderada pelas suas probabilidades. No caso, então, do número de casos de otite, é só olhar aqui, ó, vai dar 0 vezes 0,129 mais 1 vezes 2,64, 0,264. Então, o que eu estou fazendo é isso, ó, multiplicando. Tá? E depois que eu multiplicar cada par, eu somo todo mundo. Então, eu nem vou escrever aqui, tá? Porque já está escrito no slide. Então, vamos ver. De x vai dar 0 vezes 0,129, mais 1 vezes 0,264, mais 2 vezes 0,271, 3 vezes 0,185, mais 4 vezes 0,095, mais 5 vezes 0,039, mais 6 vezes 0,017. Tá? E aí, fazendo toda essa conta aqui, você vai chegar em 2,038. Tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou no exemplo, ou na definição do valor esperado? Se alguém escreveu Não, professor. Tá, tranquilo. Então, beleza. É bem tranquilinho, né, de calcular. Então, vamos prosseguir e ver mais alguns exemplos. Exemplo 2. O exemplo 2 também é muito fácil. O exemplo 2 é, se x tem distribuição Bernoulli P, então qual é o valor esperado? Bom, vamos lembrar. Quem é o px de x, né, na Bernoulli? Vai dar P se o x for 1 e vai ser 1 menos P se o x for 0. Só tem esses dois valores na Bernoulli. Então, quem seria o valor esperado? Seria a média de cada valor, né, x igual a 1 e x igual a 0, ponderada pelas probabilidades. Então, 1 é ponderado pelo P, que é a probabilidade de 1, e o 0 ponderado pela sua probabilidade, que é 1 menos P. Como essa parte aqui toda é 0, vai sobrar só P. Tá bom? Ou seja, a média, ou o valor esperado, ou esperança da Bernoulli é igual a P, que é a sua probabilidade de sucesso. Tá? Faz sentido isso? Olha, eu acho que faz. Vamos pensar nas ovitranca. Se a Bernoulli indica se a ovitranca, se houve oviposição, houve oviposição na ovitranca,
né, ele tem uma probabilidade P de ter havido a oviposição lá, eu espero uma proporção P de ovitrampas tendo recebido os ovos da fêmea do Aedes. Tá? Então, faz sentido. Né? Vamos ver mais um outro exemplo. Então, não se assustem com esse, que eu não vou fazer a conta com vocês, não, tá? Só coloquei aí porque já está. Enfim, eu só queria ilustrar que nem sempre vai ser muito fácil de calcular o valor esperado, como é o caso da binomial NP. Esse a gente viu na última aula, que o valor esperado de x, onde x é binomial NP, dava n vezes p. Tá? Porque, de novo, lembra lá do como é que é o experimento da binomial. Você vai fazer n tentativas, cada uma ocorrendo com probabilidade p. Por exemplo, se eu faço 10 tentativas e que o sucesso acontece com probabilidade meio, eu espero 5 sucessos, certo? São 10 tentativas e a probabilidade de sucesso é meio, então eu espero o número de sucesso igual a 5. Então é natural você dizer assim, é só multiplicar n vezes p. E é isso mesmo. Agora, para você fazer a conta e ver que de fato é n vezes p, olha a conta que tem que fazer. Você tem que somar, aqui deveria ser zero, tá? Não está errado, porque se somar a partir do zero, esse cara do x vai ser zero, vai anular, enfim. Mas eu não quero entrar no detalhe. Então vamos fazer com x igual a zero mesmo, que seria x, né? A definição de valor esperado. É o x sempre, começa com x, vezes a probabilidade da variável ser igual a x, que é esse valor todo aqui. Aí eu tenho que fazer um monte de simplificações nessa parte, eu tenho que abrir, fazer um monte de coisa, sabe? Várias contas chatas. E no final das contas eu vou chegar em NP, tá? Eu não vou mostrar para vocês essas contas, vocês não vão precisar saber fazer, tá? Eu só coloquei esse exemplo para ilustrar que nem sempre é trivial, tá? Isso é trivial para quem é da matemática, para quem é da probabilidade, enfim, a gente está acostumado a fazer essas contas. Mas para quem não é bem difícil, tá? Então, assim, a gente vai assumir que vai dar NP, mas como a gente viu que é intuitivo, não tem grandes prejuízos em eu não mostrar essa conta para vocês, tá bom? Só queria mesmo ilustrar que, às vezes, pode ser difícil de fazer a conta, né? Nesse caso, é difícil para uns, não é difícil para outros, mas a gente não vai fazer, tá? Então, só coloquei aqui para vocês. Então, ó, uma coisa muito comum de acontecer é que sempre que eu tenho uma distribuição que ela tem um nome conhecido, tipo Bernoulli, binomial, Poisson, por exemplo, alguém já calculou qual é o valor esperado daquela variável. Ou alguém já provou que aquela variável não tem valor esperado. Às vezes acontece isso, às vezes tem variável que não tem valor esperado, que pode ser, dependendo de algumas circunstâncias, que esse valor aqui dê, sei lá, dê mais infinito, ou pode ser que dê menos infinito, aí dá problema. Mas isso não vai aparecer aqui para a gente. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre algumas propriedades, né? Sobre esperança. Bom, a gente vai começar a falar sobre perceber que, assim, variável aleatória, antes de tudo, é uma variável, né? Como vocês já talvez se lembrem, assim, tipo, da aula da matemática, quando você tem variável, você pode fazer conta com elas, né? Tá? Se eu tenho uma variável x, qualquer, né, que é um número, se x for um número, por exemplo, x pertencente a R, eu posso calcular coisas do tipo, quanto é 2 vezes x mais 3. Posso calcular qual é o log de x, desde que o x seja positivo, é claro. Qual é o seno de x? Então, variáveis a gente usa, às vezes, para fazer conta com elas. E a variável aleatória é a mesma coisa. Você pode pegar a variável aleatória e fazer contas com ela. Tá? A gente vai ver mais à frente, né? Porque a gente pode ter interesse em fazer conta com variáveis que são aleatórias. Tá? Então, vamos lá. Se a gente tem x sendo uma variável aleatória, e a gente pega dois números reais, a e b, tá? Existe uma propriedade que diz o seguinte, o valor esperado de a vezes x mais b é a vezes e de x mais b. Tá?
Como assim? Talvez isso aqui soe estranho, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se eu pegar uma variável aleatória, multiplicar por um número A, por exemplo, como eu tinha posto aqui, né? 2 vezes x mais b, e vamos pegar o b sendo igual a 10. Tá? Isso aqui, como esse cara é variável aleatória, ele é uma variável e é aleatório. Essa conta também é variável aleatória. Por quê? Porque essa conta, ela depende de uma variável aleatória. Então, tudo que depende de variável aleatória é variável aleatória também. Então, eu poderia chamar esse cara aqui de, sei lá, z. E aí eu estaria calculando quem é o valor esperado de z em função do valor esperado de x. Então, acontece o seguinte. O valor esperado de uma constante vezes variável aleatória mais um número constante é igual a constante multiplicando o valor esperado mais o valor mais a outra constante, tá? Ou seja, eu posso tirar do valor esperado, separar somando, fazer algo assim. É de ax mais b. Eu posso primeiro separar somando, tá? Esse b, como é constante, eu separo e ele fica constante aqui. E é vezes x vai dar a é de x mais o b, tá? Lá na frente a gente vai ver por que isso, depois do exemplo, eu acho que até no exemplo 4, deixa eu ver aqui. Isso, até no exemplo 4. No exemplo 4 a gente vai ver uma aplicação disso, tá? Então pode ser que agora pareça muito abstrato, mas daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo de como isso pode aparecer na prática. Bom, e de forma mais geral, se você tiver duas variáveis aleatórias, x e y, você também pode misturar as duas e fazer uma mesma conta com as duas. E aí, para todos os números reais constantes a e b, vale o seguinte, o valor esperado de ax mais by, eu também posso separar. Então, ax mais by, isso aqui vai dar a vezes e de x mais b vezes e de y. Tá? Então, né, nota que o valor esperado ele separa, ele vem para cá e vem para cá. Só para deixar alguma coisa bem clara. Se eu tiver que calcular algo assim, a log de x mais b y, como eu posso separar? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer a log de e de x, tá? Mais b y. Não, isso está errado. Eu posso separar assim, eu posso ver que o log de x é uma variável aleatória ele mesmo, porque depende de uma variável aleatória. Então, isso aqui vai dar a valor esperado de log de x mais b valor esperado de y, tá? Isso sim está correto, tá bom? Então é só para frisar com vocês, o valor esperado ele não vai entrar de cara do lado onde tem a variável aleatória não, tá? Ele só vai entrar, ele só consegue entrar em combinação linear, ou seja, ele só consegue separar soma e produto. Ele não consegue entrar dentro de logaritmo, ele não entra dentro de seno, não entra dentro de módulo, não entra dentro de quadrado, tá? Ele só entra, ele só separa soma e produto, tá? E aqui tem de forma mais geral, se eu tiver x1 até xn variáveis aleatórias e os números reais constantes a1 até a n, eu posso separar uma soma envolvendo n termos, né, uma soma do tipo a1x1 mais a2x2 mais blá 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 até anxn, eu vou separar de forma análoga com o que eu fiz aqui. As constantes todas ficam fora do valor esperado e o valor esperado vai direto para as variáveis aleatórias, tá bom? E fica sendo feito dessa forma daqui. Tá? Vamos ver um exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Então, ó, no exemplo 4, deixa eu ver se alguém botou uma pergunta. Cadê?
No exemplo 4, a gente tem o seguinte: considere um aquário com 11 fêmeas de peixe beta. Eu costumava criar peixe quando eu era mais novo, com meu pai. A gente tinha um aquário de peixe de rio, né? Aí a gente criava esses peixes, era muito legal. Não sei se vocês já viram, eu já devem ter visto, reprodução, eu não sei como é que fala, não sei se é acasalamento, mas algo assim, dos peixes beta, é muito legal, porque o tipo macho, ele abraça a fêmea, aí ela joga os ovos, assim, você vê os ovos caindo, aí ele vai lá, cata os ovos, cada um deles e coloca umas bolinhas que ele faz, que é tipo um ninho, né, que fica na superfície, aí você sabe que o beta macho, ele quer acasalar porque fica fazendo essas bolinhas, aí ele desce, pega os ovinhos, aí vai lá e coloca tudo dentro das bolhas. Cara, eu acho muito legal. Mas enfim. Então vamos pensar aqui num aquário, se você tem 11 fêmeas de peixe beta, tá? 7 fêmeas de peixe guppy e 8 fêmeas de platina. Então tem beta, tem guppy, que é um outro peixe, e tem um platina, que é outro peixe. Então estima-se que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta, guppy e platina sigam um modelo Poisson, tá? E aí eu estou assumindo que vocês viram o vídeo que eu falei sobre a variável aleatória Poisson, com taxas iguais a